Fala, fala, estrategista, seja bem-vindo a mais um podcast de Neurologia do Estratégia Média. Eu sou o João Paulo Teles, sou médico doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui com meu amigo Lucas D'André, neurologista pela USP, preceptor do Hospital Sírio-Libanês. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui de traumatismo crânioencefálico, pessoal. TCE é um tema de interseção aí entre a neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral, né? Geralmente cai na prova na parte de cirurgia geral. E cai bastante, tá? Então precisa saber. E o bom de TCE é que esse aqui, pessoal, é um tema que você ouvindo o nosso podcast ou lendo o nosso livro, assistindo a nossa videoaula, você consegue acertar virtualmente 100% das questões de prova, porque é um conteúdo, assim, que é bem restrito o que cai na prova. São coisas bem específicas que a gente vai passar aqui para você, bem mastigadinho e com até pouco tempo aqui de podcast, menos do que outros, com certeza a gente vai conseguir matar todas as questões da sua prova aí. Então vale muito a pena estudar direitinho aqui TCE, porque você vai conseguir um aproveitamento grande e eu tenho certeza que vai cair em alguma das provas que você vai fazer aí, tá bom? Pessoal, TCE, traumatismo crânioencefálico, é um termo guarda-chuva para qualquer tipo de traumatismo, né, que afeta o segmento craniano, o segmento encefálico. Esse traumatismo pode levar ou não a uma lesão do cérebro propriamente dita, a um hematoma, a alguma contusão, concussão, que tudo isso a gente vai definir e detalhar. Mas toda vez que chega um paciente, pode ser uma criança, pode ser um adulto, com um trauma, a primeira coisa que você não pode esquecer, ainda que a questão te diga que bateu a cabeça, tá saindo o cérebro pelo furo do crânio e tal, lembrar do ATLS. Essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui, né? O atendimento do trauma é sempre regido pelo ATLS. Porque, beleza, pode estar saindo o furo do crânio, ou cérebro do furo do crânio, mas se esse cara tiver com a lesão de via aérea, ele vai morrer em 1 minuto por causa disso. E o crânio dá para levar para o centro cirúrgico para fazer a cranioplastia, para evacuar o hematoma. Essas são situações graves, mas você precisa seguir a sequência do ATLS sim. E aí, quando chega lá no D do ATLS, você vai fazer a avaliação neurológica e você precisa saber aqui, ó, muitas e muitas exclamações e atenção, presta atenção, isso aqui você não pode deixar de saber, de fazer mesmo. O examinador te dá lá o enunciado descrevendo e você fazer a pontuação da escala de coma de Glasgow, né? Fala aí pra gente da escala de coma de Glasgow. Pessoal, vocês precisam saber cada detalhe dessa escala, tá? Leiam, releiam, escutem, vejam vídeo, treinem, façam essa escala, porque ela é uma questão que você não pode errar, ela é batida, tem que saber. Então vamos lá, escala de Glasgow divide em 3 partes: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E aqui é melhor resposta, tá? Então, o paciente te deu a melhor resposta, você vai considerar, ele tá falando tudo estranho, não sei o que, não tá conseguindo falar, de repente ele fala uma coisa ou outra, pronto, é a melhor resposta, tá? Então, um lado ele faz uma decorticação, no outro ele localiza, você vai dar localiza, é a melhor resposta, beleza? Então vamos lá, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, é o famoso 4-5-6. Então, a abertura ocular tem 4 pontos possíveis. E, pessoal, o Glasgow é assim, quanto mais pontos, melhor, tá? Diferente do que a gente viu no NIH, que quanto mais pontos, pior, no Glasgow, quanto mais pontos, melhor. Então, abertura ocular. 4 pontos o paciente vai receber se estiver de olho aberto quando você chega e olha ele espontaneamente. Ele recebe 3 pontos se for ao chamado na abertura ocular. Ele vai receber 2 pontos se quando você fizer um estímulo doloroso ele abre o olho. Então, se em algum momento ele abrir o olho ao chamado, ele já vai ganhar 3, tá? Mesmo que nas outras vezes tenha que ser por dor. E ele vai ganhar 1 ponto se for ausente. Então veja, a pior resposta ocular dá 1. Então não existe Glasgow 0. Acho que é um ponto importante de se ressaltar. Melhor resposta verbal, 5 pontos se o paciente estiver orientado, 4 pontos se ele estiver confuso, desorientado. Errou o tempo, errou onde está, não consegue se lembrar. Agora 3 pontos ele ganha se ele falar coisas inapropriadas, estiver frontalizadão ali, falando palavrão, falando coisas bem esquisitas. Palavras soltas, né? Coisas que não tem a ver com o contexto que ele está vivendo.
2 pontos ele vai ganhar se tiver sons incompreensíveis, fazer uns barulhos, balbuciar. E 1 ponto se estiver ausente. De novo, 1 ponto ausente. Não existe Glasgow 0. E melhor resposta motora é 6. Ele obedece comando. Obedece comando. Você dá um comando simples. Fecha e abre a mão. Ele vai lá e fecha e abre a mão dele. 5 pontos ele vai ganhar se ele localizar o estímulo. Se você faz localizar o estímulo, quer dizer, você fez um estímulo doloroso e ele localizou. Ele vai com a mão dele e retira o estímulo que está doendo. 4, ele vai ganhar se ele fizer uma flexão anormal, que é uma retirada inespecífica, não é uma postura patológica. Ele vai fazer um estímulo doloroso, ele não consegue localizar, mas ele se flete todo porque está doendo, ele está fugindo do seu estímulo. Então é uma flexão anormal ou uma retirada inespecífica. 3 pontos ele vai ganhar se ele fizer uma decorticação. Ó, para vocês lembrarem de decorticação, descerebração, escutem nosso podcast de coma e alterações de nível de consciência, tá? Então 3 é decorticação, ele faz uma flexão do membro superior com uma extensão do membro inferior. 2 pontos ele vai ganhar se ele fizer uma descerebração, que é uma extensão do membro superior e uma extensão do membro inferior. E 1 se tiver ausente. Então o Glasgow mínimo é 3, tá? Então, ó, 4, 5, 6, abertura ocular, 4, melhor resposta verbal, 5, melhor resposta motora, 6. E aí, com base no Glasgow, você classifica o TCE. Então, o TCE leve é aquele no qual o paciente tem o TCE e vem para você com Glasgow 13, 14 ou 15. Um TCE moderado é o que o paciente vem com Glasgow 9 a 12. E um TCE grave é aquele cujo paciente apresenta um Glasgow menor ou igual a 8. Qual que é a diferença? Qual que é a importância do grave? É que é um paciente que necessita de intubação orotraqueal, porque ele não está respondendo aos estímulos mínimos para proteger a sua via aérea. Então é um paciente que tem um alto risco de lesão de parênquima pulmonar, de via aérea e óbito se você não intubar. Então lembra, TCE grave menor ou igual a 8 igual a intubação ou oitubação. Perfeito. Acho que o ponto, pessoal, que causa mais dúvida na pontuação do Glasgow é entre a flexão normal e a flexão anormal, né? Realmente é um ponto difícil de diferenciar. Clinicamente, a flexão anormal, o que vocês podem se apegar, né? Clinicamente, ela frequentemente vem acompanhada de uma pronação do membro superior, tá? Então, o punho virado para dentro. E ela é uma resposta estereotipada. Então, assim, faz pouca diferença exatamente o estímulo que você está fazendo, aonde você está fazendo. Às vezes o paciente tem a resposta até sem o estímulo doloroso, né? Com algum estímulo ambiental, ou só de ser coberto ou descoberto, ele tem a resposta. O que as questões frequentemente fazem? Elas usam o termo normal ou anormal. Isso. Né? Então fala uma resposta de flexão anormal, acompanhada de extensão dos membros inferiores. Então, te deixar mais claro, porque de fato a diferenciação às vezes não é tão óbvia, tá? Lembrar dos pontos que você ressaltou bem, o Glasgow mínimo é 3 e o Glasgow máximo é 15. 15 é muito bom, 3 é muito ruim. TCE leve é 13, 14 e 15. TCE grave é 8 ou menos. 9 a 12 é o TCE moderado e o TCE grave tem indicação de intubação orotraqueal. Tá bom? Isso também nas questões de trauma, né? Às vezes fala assim, eu não tenho que esperar o D para tomar a conduta de intubação? Não necessariamente. No A, você não vai avaliar diretamente o Glasgow, mas indiretamente você vai ver, às vezes tem alguma coisa que está colocando a via aérea em risco, você tem uma queimadura, você tem algum sinal na voz ou na inspeção que te mostra que a via aérea está em risco, você não vai esperar o D para tomar a conduta de garantir a patência da via aérea. Mas se você chegou até o D e aí você viu que tem um Glasgow de 8 ou menos, aí é intubação orotraqueal, tá bom? Obviamente, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação anatômica do trauma, intubação. Esse é parte para clínica. Fechou? Gastamos bastante tempo aqui, pessoal, porque isso vai matar, eu diria aí que uns 30, 40% de todas as questões sobre TCE. E muitas vezes a questão é literalmente assim, vai te dar o caso, vai te dizer o exame e vai te pedir a pontuação do Glasgow. Fechou? Vamos então agora para alguns conceitos, né? E aí já propriamente dito as lesões decorrentes, que podem ser decorrentes do TCE.
o primeiro conceito que vocês precisam ter é o conceito de concussão, né? A concussão é a disfunção cerebral aguda no TCE leve, tá? E ela é diferente de contusão, que é quando você faz a imagem e você confirma uma lesão estrutural. Então, assim, típico. Às vezes o paciente chega, ele bateu a cabeça, ele tá com aquele Glasgow de 14 porque ele tá meio confuso, né? Teve aquele trauma recente. Mas você vai fazer a tomo de crânio e tá normal. Isso é uma concussão sem contusão. Quando o paciente faz uma tomografia e ele tem realmente uma hipodensidade ou um sangramento, alguma coisa, aí você tem propriamente dito uma contusão, que é um diagnóstico de imagem, enquanto a concussão é um diagnóstico clínico, tá bom? Beleza, falamos dessa diferenciação que é importante, principalmente no TCE leve. Ainda falando de TCE leve, a gente tem uma decisão muito importante aqui, que é quando solicitar a tomografia de crânio. Precisa solicitar para todo mundo, né? Falando do adulto, vai ser muito frequente, né? Você ter uma queda, às vezes, ou bateu a cabeça em algum lugar besta, assim, né? Quantas vezes na sua vida você já não bateu a cabeça num armário, ou trombou em alguma coisa, e você não precisa de tomografia em todas essas vezes, né? Mas para decidir quando você precisa, existem algumas regras preditivas, das quais a regra canadense é a mais utilizada, que tem alguns critérios que vão te levar a pedir a tomografia de crânio depois de um TCE leve, tá? Estamos falando aqui de TCE leve. Glasgow 12 ou menos, você não vai ter dúvida que você precisa pedir a tomografia de crânio. Mas até um Glasgow 15, né, um Glasgow 14, você pode às vezes ter dúvida, e aí vamos ver alguns critérios. O primeiro é, idade acima de 65 anos, você vai pedir sempre, porque existem alterações anatômicas de elasticidade, de fragilidade, que favorecem que essas pessoas tenham lesões intracranianas, ainda que com TCEs leves. A segunda é, Glasgow menor do que 15 após 2 horas do trauma, você precisa pedir, né? Então é normal num momento hiperagudo, assim, às vezes você tem uma pequena confusão, né? Mas se isso se mantém durante mais de 2 horas, a regra canadense manda você pedir. Suspeita de fratura de crânio ou sinais sugestivos de fratura de crânio são razoavelmente óbvios que você vai pedir, né? Amnésia retrógrada, aí tem um detalhe que é interessante, que é por mais de 30 minutos antes do impacto, né? Então, às vezes, esquecer alguma coisinha ali do momento exato, às vezes é um TCE um pouco mais importante, você pode até esquecer um pouquinho, mas mais de 30 minutos, não tem dúvida que você precisa pedir uma toma de crânio. Por fim, 2 ou mais episódios de vômito também, e aí também é outro dado que é peculiar, né? Tanto quanto os 30 minutos, 2 ou mais, então um vômito a princípio não era um preditor suficiente de trauma que gerasse uma lesão intracraniana. E por fim, um mecanismo grave de trauma, né? E aqui são coisas meio óbvias, tá? O cara foi ejetado de um veículo, foi atropelado, teve uma queda de uma altura maior do que 1 metro aí de cabeça, né? 90 centímetros é o corte específico utilizado. São coisas que você vai pedir uma tomografia. De todas essas, o que eu acho que é menos óbvio? A questão dos vômitos, 2 ou mais episódios, né? Então lembrar aí disso, que às vezes o TCE pode ter uma náusea, um vômito, e você não precisar pedir a tomografia, e a amnésia retrógrada por mais do que 30 minutos. O resto é razoavelmente senso comum e não é tão cobrado de você, até porque existem várias regras dessa. A canadense é uma muito utilizada, mas não é a única. Isso aqui a gente está falando para adulto. No final a gente vai chegar no detalhe aí do TCE leve em crianças, que esse é bastante cobrado, mas ficou para o final aí um dos pontos importantes, tá bom? Observação hospitalar. Quanto tempo, né? A gente já decidiu, então, vamos fazer ou não neuroimagem, e agora vamos decidir quanto tempo o paciente vai ficar sob sua observação. Como que você toma essa decisão? Bom, se você... Vamos fazer protocolado para ficar fácil para você gravar. O paciente teve um TCE leve, então Glasgow 13, 14 ou 15. Sem indicação de neuroimagem, já fez lá a regra canadense e não achou nenhum motivo para pedir neuroimagem. Aí você pode liberar o paciente, tá? Desde que exista um acompanhante para ficar com ele, observando pelo menos 12 horas. Fala, nossa, por que pelo menos 12 horas? Vocês já vão saber disso, a gente já vai comentar mais para frente. Tá, eu fiz aí esse é um cenário. Outro cenário, TCE leve, com indicação de neuroimagem, então, de novo, Glasgow 13, 14 ou 15. E aí você fez o score lá, a regra canadense, e ele deu necessário a realização de exame de imagem, aí você faz. Se a TC tiver alterada, o paciente
pode precisar de uma avaliação neurocirúrgica ou ao menos ser mantido em observação por um período mínimo de 12 horas, tá? Se tiver alteração. Se tiver normal a neuroimagem, ainda assim você vai ter que manter ele em observação hospitalar se ele preencher algum dos requisitos. E qual que é o requisito? Ainda está rebaixado ou confuso. É um requisito. Glasgow abaixo de 15. Não tem ninguém para ficar com ele em casa. Desculpa, vai para o critério 1 lá, só que não tem ninguém para observar. Se ele tiver coagulopatia conhecida, né? E se ele tiver crise convulsiva, TCE, que fez crise convulsiva, precisa investigar, precisa observar, tá bom? Isso a gente falou de TCE leve, tá? Exatamente. E o TCE moderado a grave? Aí o TCE moderado a grave é uma situação que você tem uma alta probabilidade de ter uma lesão intracraniana primária, né? Pode ser só porque é um politrauma e o paciente está muito ruim e aí ele tem o TCE, tem o rebaixamento, mas o TCE não é a causa? Pode. Mas você tem uma alta chance de ter uma causa primária do cérebro e aí você vai fazer a neuroimagem obrigatoriamente. Aqui não tem discussão, não tem para onde correr. Buscando o quê? Buscando as lesões intracranianas primárias causadas pelo trauma. A gente fala primárias porque elas são causadas no momento do trauma, são inevitáveis no momento que o paciente chegou para você, quer você esteja no socorro, quer você esteja no hospital, ela já foi causada. O seu objetivo aqui é tratar a lesão primária e impedir lesões secundárias. O que é isso? Ok, fez o trauma, o TCE, chegou com Glasgow 10, você viu que tem uma hemorragia intracraniana. Não é só tratar a hemorragia intracraniana, mas é impedir que outros fatores, chamados de second hit, piorem a situação do paciente. Então, se ele está com hemorragia intracraniana, mas está com a temperatura adequada, com a oxigenação adequada, garantiu a via aérea em quem precisa, né? Tá com a cabeceira elevada ou medidas de hipertensão intracraniana, se for o caso, você está fazendo o quê? Teve um problema aqui que eu vou tratar, eu vou lidar. Mas eu estou, além disso, impedindo que isso se perpetue, né? O que cause mais lesão secundariamente a esse trauma. Mas vamos falar das lesões primárias. E aí aqui, o principal ponto, pessoal, isso cai muito em prova, é a diferenciação por imagem das lesões primárias, principalmente dos hematomas associados a TCE, tá? Para saber diferenciar, vamos lembrar rapidamente a anatomia das meninges, né? Então você tem 3 invólucros no cérebro, né, entre o parênquima cerebral e o crânio, que são a pia mater, uma membrana bem fininha colada ao cérebro, né? Basicamente realmente aderida ao cérebro, como se fosse um plástico assim que fica a vácuo em cima de um presunto, um queijo que você vai comprar, qualquer coisa assim. Em cima dela você tem a aracnoide e em cima da aracnoide você tem a dura mater, tá? Embaixo da aracnoide, em cima da pia, está circulando o líquor, né, que banha todo o cérebro aí. E aí, por que é importante lembrar isso? Porque as hemorragias que ocorrem entre cada uma dessas camadas, né, por fim, acima da dura mater, você tem o crânio. E a hemorragia que ocorre em cada uma dessas camadas tem características diferentes que você vai precisar saber diferenciar. Falando das hemorragias epidurais, que são o primeiro tipo, né, indo de fora para dentro. Epidural, porque fica acima da dura, ou seja, entre a dura mater e o crânio. São lesões frequentemente em traumas de altíssima energia, né? Então aquele paciente que foi ejetado, que teve um TCE, foi atropelado em alta velocidade, ou enfim, teve um TCE grave, muitas vezes com fratura de crânio associada, e aí ele vai ter esse sangramento entre a dura mater e o crânio. O que frequentemente acontece que gera esse sangramento? Uma lesão da artéria meníngea média. É uma artéria proveniente do sistema carotídeo, da carótida externa, tá? E aí ela nutre ali a parte perivascular do crânio e tudo, e a lesão da artéria meníngea média vai causar um hematoma que vai se expandindo ali no espaço entre a dura mater e o crânio. Quais são características de imagem que vão te levar a pensar no hematoma epidural? Ele cresce no formato de uma lente biconvexa, né? Então, fazendo uma analogia para diferenciar do subdural, que vai ser o próximo, você pode lembrar dele como um limão ou uma laranjinha. Frequentemente ele é um pouco mais alongado do que largo, né? Então ele não é exatamente uma bola. Mas para diferenciar da banana, que é o hematoma subdural, você pode lembrar dele como parecido com um limão ou uma laranja, né? Uma lente biconvexa. E clinicamente, além do fato da hemorragia do trauma ser de alta energia,
você pode se deparar com o chamado intervalo lúcido. Então, o paciente tem o trauma, ele pode até ter uma confusão naquele momento, ou ter perdido a consciência naquele momento, mas ele volta, né, ou ele mantém a consciência durante um tempo, que é o tempo em que o sangramento está se expandindo no espaço epidural. E ele fica ali, talvez, algumas horas, naquele intervalo lúcido, até que de fato começa a comprimir o cérebro de uma forma a causar o rebaixamento do nível de consciência. E isso pode ser grave e evoluir rapidamente para herniação e óbito. Então, você precisa saber reconhecer a tomografia com a imagem da lente biconvexa, e você precisa também, às vezes, identificar a questão do intervalo lúcido como coisas que te levam a pensar no hematoma epidural. Lembrar que todos os sangramentos são agudos, são hiperdensos na tomografia de crânio, né? Então tá vazando sangue ali agudamente, você vai ter imagem branca, parecida com osso, né? Que vai te indicar que aquilo é um sangramento agudo, e aí, se for no formato biconvexo, você vai pensar no hematoma epidural. Por outro lado, a sua contraparte, o hematoma subdural, acontece por ruptura de veias corticais, né, que vão comunicar, vão trazer o sangue do parênquima cerebral para os seios venosos. E aí, se você tem uma lesão dessas veias, que pode ser num trauma de não tão alta energia, às vezes quanto o epidural, essas veias ponte, você vai ter o sangue se acumulando no espaço subdural. E aí ele fica num formato côncavo convexo, né, uma conchinha ali, como se fosse uma banana, e não respeita as suturas, porque ele está dentro do espaço subdural, então ele não tem essa limitação das suturas cranianas. O quadro clínico é variável, pode ser desde muito grave, muito agudo, até um quadro clínico mais indolente, mas ele tem menos essa característica do intervalo lúcido do que o hematoma epidural, tá bom? Ele pode também cronificar, e isso, a questão típica é o quê? É o idosinho, ou a pessoa, o etilista, aquela pessoa que sempre cai e bate a cabeça, cai e bate a cabeça, e aí ele às vezes vai desenvolvendo um hematoma subdural crônico, que aí já não é, a gente falou que é o sangue branco quando ele é agudo na tomografia, nessa situação ele já fica mais iso ou hipodenso em relação ao parênquima cerebral, e aí você vai tendo, às vezes, disfunção cognitiva, às vezes uma disfunção de marcha, às vezes algum déficit focal, que não é tão agudo quanto o que a gente está falando aqui, mas que é do acúmulo ali do hematoma subdural crônico, ou às vezes até do crônico agudizado, ou seja, ele já tem um crônico, ele cai e sangra dentro daquele hematoma subdural crônico. Então, isso é diferente do hematoma subdural agudo, que é hiperdenso, branco na imagem, muito mais grave, agudamente, né, do que o hematoma subdural crônico. Fechou? Além das hemorragias, temos as lesões parenquimatosas, né? O que é que a gente tem aí de lesão parenquimatosa? Então, saindo já da meninge, né, isso tudo que o João falou, indo pro parênquima cerebral, pro cérebro mesmo. Então, a gente tem duas grandes lesões que vocês têm que saber. Uma ele já falou, que é a contusão, e sempre lembrem de contusão, é quando você tem uma alteração na neuroimagem, no parênquima secundário a um TCE, né? É uma lesão parenquimatosa. E a mais comum é o golpe contra golpe. O paciente, ele faz um TCE, ele bate a cabeça em uma região e ele faz um rechaço, e o cérebro ele se movimenta nesse rechaço que faz, ele bate a região diametralmente oposta contra o osso do outro lado. Então, o mais comum é o paciente ter uma lesão temporal anterior, então ele dá uma pancada na região temporal anterior, faz o contragolpe numa região mais posterior do lado contralateral, ou na região frontal. O paciente dá uma pancada, normalmente é na região órbita frontal, um pouco acima da órbita, que é a região mais comum também de lesão por TCE. São regiões que tem muito osso, o osso é muito perto do parênquima, então é muito fácil, muito mais propenso a pancada e lesão secundária a esse contato. E outra lesão muito típica que pode acontecer aí é a lesão axonal difusa. Lembra um pouco o golpe contra golpe, que é esse rechaço, mas você não tem uma lesão do parênquima de pancada contra o osso. Você tem nessa movimentação cerebral, por aceleração, desaceleração, rotação da cabeça, os axônios neuronais eles são cisalhados, né, digamos assim, eles são rompidos. E aí essa ruptura dos axônios, eles podem dar um déficit simples cognitivo, com uma disfunção executiva, até mesmo
um rebaixamento de nível de consciência se for muito extenso. Então, como que eu vou saber isso? Você vai fazer uma tomografia e pode ter algumas alterações discretas com hiperdensidades, vários pontinhos brancos na tomografia, na transição córtico-subcortical, tá? Então, a axônia é substância branca, não vai pegar o córtex. E essas lesõezinhas pode ter um prognóstico variável, já falei aqui. Pode ser um déficit neurológico sutil de disfunção cognitiva, pode ser um paciente que faça um rebaixamento de nível de consciência por lesão difusa e ter um prognóstico terrível, né? E fora isso, falamos de parênquima, falamos de meninge, também tem as fraturas de crânio, né, João? Exatamente. Aí as fraturas podem ser fraturas lineares mesmo, né? Então você teve uma descontinuidade do crânio. Geralmente a conduta é expectante, né? Pode ter coisas mais dramáticas, tipo afundamentos ou desalinhamentos. Aí a incidência em prova é baixíssima, porque o tratamento é muito individualizado, é muito uma coisa bem neurocirúrgica, técnica propriamente dita. Mas tem um grupo de fraturas que tem sinais clássicos e que cai bastante na prova, que é a fratura de base de crânio, né? A base do crânio é uma junção de vários ossos e quando você tem uma lesão ali, o que acontece? Às vezes você tem uma comunicação entre estruturas que seriam intraaxiais e estruturas extraaxiais, ouvido, nariz, a região periorbitária, então você tem alguns sinais clássicos que você precisa saber. O primeiro é o sinal do guaxinim. É uma equimose periorbitária, né, que a pessoa fica parecendo um guaxinim, tem um olho mais escuro, né, a parte em volta do olho. Isso é um sinal de lesão de fratura de base de crânio. O sinal de Battle, que é a equimose retroauricular, né? Então aqui atrás da orelha, na região da mastoide, você tem uma equimose. Oto ou rinolicorreia, o que é isso? Está saindo líquor pelo ouvido ou pelo nariz. E como que você pode ver? Porque às vezes, beleza, está saindo uma secreção hialina que parece muito líquor do ouvido, ok, é razoavelmente intuitivo. Mas na maioria das vezes está saindo com um pouco de sangue junto, né? Porque foi uma fratura. Então, o que você pode ver é o sinal do duplo halo. Se você deixar aquele líquido, né, que está ali um pouquinho avermelhado, mas você já viu que ele é um pouco mais clarinho, cair ou num papel ou no próprio lençol, às vezes você tem um halo duplo entre a parte vermelha e a parte mais clara que mostra que tem ali sangue junto com líquor, tá bom? Isso é o chamado sinal do halo ou sinal do duplo halo, que a gota fica ali como se fosse um alvo, né, assim, com o líquor e o sangue se diferenciando um pouquinho, alternando essas linhas vermelhas e transparentes. Esses sinais você precisa saber que eles são sugestivos de lesão de base de crânio, que é uma condição que precisa ser investigada e tratada. E pode estar presente num TCE leve, e aí pela escala de canadense, um dos itens é os achados sugestivos de lesão de base de crânio, que o João acabou de falar. Exatamente. Do ponto de vista de tratamento, a gente já falou de muitas das coisas, né? O tratamento em si, assim, indicar esvaziar um hematoma epidural ou subdural é rarissimamente cobrado em prova, isso é uma conduta neurocirúrgica, né, do especialista. Existem regras gerais, mas pela incidência a gente não vai falar aqui. O que você precisa saber é o tratamento da síndrome de hipertensão intracraniana como um todo, né? Que isso, sim, é da alçada ali do generalista, do emergencista, enquanto você está, às vezes, programando a avaliação neurocirúrgica. E a síndrome de hipertensão intracraniana pode ser comum a todos esses hematomas ou hemorragias, né? Essas lesões podem causar um aumento da pressão nesse compartimento inelástico que é o crânio. E aí, a primeira coisa que você precisa saber é clinicamente como suspeitar de uma hipertensão intracraniana, né? A tríade de Cushing é muito cobrada em prova. É a associação entre hipertensão arterial, irregularidade no ritmo respiratório e bradicardia. São sinais, né, de hipertensão intracraniana. Exato. E aí você precisa saber. Na prova, geralmente, caem os três, mas pode cair só um ou só outro, isso não exclui, né? Na verdade, você tem que ter uma alta suspeição que qualquer uma dessas coisas é um sinal, pode ser um sinal de hipertensão intracraniana, certo? O que pode acontecer também é você estar frente ao início de uma herniação cerebral, né? Já está causando uma hipertensão a ponto de você ter um deslocamento das estruturas dentro do crânio. E aí, na maioria das vezes, aquilo, como é um TCE, né, uma lesão focal de um lado, o protótipo aqui é a síndrome da herniação uncal, né? Então imagina um epidural crescendo aqui na região parietal direita, ele começa a comprimir até que a região do uncus, né, que é aquela pontinha de dentro do lobo temporal, ela começa a ser amassada para cima do mesencéfalo.
E aí as primeiras coisas, né, que você tem são a midríase unilateral, porque você vai comprimir ali o núcleo do terceiro nervo, e a hemiplegia contralateral, porque você está afetando também o sistema piramidal, que vai cruzar lá no bulbo e, portanto, vai dar uma hemiplegia contralateral. Com o avançar disso, você pode ter a decorticação, a descerebração, posturas anormais no geral. Então, isso também é um sinal clínico para você pensar em herniação. No geral, o que é que você deve fazer para a proteção desses pacientes, né? Proteção do dano secundário ou amenização da hipertensão intracraniana, né? Sedação e analgesia, objetivando uma sedação profunda. Então, a escala de Haas, né, muito utilizada para avaliar a sedação, Haas-5, que basicamente significa você sedar ao máximo o paciente, né? Não ter resposta nenhuma. Controle da temperatura, evitando principalmente a hipertermia, ela é muito danosa, né, para o prognóstico de pacientes com TCE grave. Você tem uma ventilação mecânica objetivando normocapnia de uma forma geral, e aí a gente vai falar da hipertensão intracraniana um pouco mais à frente, da ventilação para a hipertensão intracraniana, né? Um controle pressórico objetivando manter a PA sistólica acima de 110, porque você tem que garantir uma pressão de perfusão cerebral, né? Você tem uma pressão sanguínea chegando no cérebro, mas você tem uma pressão intracraniana que vai diminuir, digamos assim, o poder daquela pressão sanguínea de perfundir o cérebro. E você precisa que a subtração, né, da pressão sistólica menos a pressão intracraniana, que é a pressão de perfusão cerebral, esteja adequada. Então, garantir uma pressão um pouco mais alta até aí, né, de 110. Manter o paciente euvolêmico com HB maior do que 7. Profilaxia de crise epilética, tá? Isso é talvez a única situação que você faz profilaxia realmente com fenitoína, né, no TCE grave. Evitar desglicemia, né? Então manter a glicemia ali entre 140 e 180. Profilaxia de tromboembolismo venoso com compressão pneumática e manter a cabeceira elevada, 30 graus, o paciente em posição neutra, né, facilitando o retorno venoso. Isso no geral. No paciente que tem hipertensão intracraniana, o que é que você pode fazer além disso? Você pode fazer a solução hipertônica com mannitol ou com salina, né? Qual é o objetivo aqui? Você dá uma coisa que é hipertônica no sangue para absorver líquido do terceiro espaço do cérebro e assim diminuir o conteúdo da caixa craniana, tentando aliviar um pouquinho a pressão. Qual é a questão aqui? Você concorda comigo que isso vai acontecer durante um tempo e depois vai voltar ao normal, né? Ou melhor, vai voltar a se alterar, né? Aumentar a pressão. Então essa medida precisa ser uma medida temporizadora, ou seja, o paciente que você está fazendo salina, ele vai para neurocirurgia em algum momento, ou ele vai para uma derivação, ele vai fazer alguma coisa e você está fazendo aquilo como uma ponte, né? Na maioria das vezes. A gente falou da ventilação mecânica, manter o PA, a pressão arterial, né? A pressão parcial de CO2 ali entre 35, 40, né, dentro da faixa normal. Se você tiver numa hipertensão franca com herniação, o paciente está indo para a cirurgia, mas obviamente ele não vai abrir em 1 minuto, você pode manter aí o CO2 um pouco mais baixo, porque você vai fazer uma constrição das artérias cerebrais e, de novo, diminuir o conteúdo da caixa craniana, diminuir a pressão intracraniana. Além disso, você tem umas medidas heróicas, aí é o salve-se quem puder mesmo, aquela situação em que está muito, muito grave, ele foi refratário às outras medidas. Você pode fazer hipotermia terapêutica, como a barbitúrico e até craniectomia descompressiva, né? Tirar um pedaço do crânio para ele poder relaxar aquela pressão intracraniana, mas isso é exceção da exceção, é caso grave e refratário, não vai cair na sua prova, tá bom? O que você precisa saber são das medidas de solução hipertônica e manter a PaCO2 ali no limite inferior, no máximo um pouquinho de hiperventilação, até você ir para a cirurgia propriamente dita, né? Por fim, vamos falar dos pequenininhos, né? A gente mencionou lá quando a gente falou de TCE leve, e isso aqui é muito importante porque cai muito na prova de pediatria. Fala pra gente dessa peculiaridade pediátrica aí, principalmente em relação a pedir ou não tomografia em TCE leve. Essa é a grande questão aqui nos pediátricos, né? Que é decidir se vai fazer tomo ou não. Porque bebê cai pra caramba, né? Porque bebê cai, enfim, você vai ficar expondo ele a uma radiação desnecessária. Então vamos lá. Via de regra, tanto para quem tem mais de 2 anos ou menos de 2 anos, tá? Para todas as crianças, você vai fazer uma tomo se o Glasgow for menor do que 15 ou teve alteração no nível de consciência, que já vai bater com um Glasgow menor do que 15, ou se você olhar no paciente criancinha, no bebezinho, se ele tem fratura de crânio palpável, então crepitação na hora que você palpa o crânio,
alguns sinaizinhos aqui na região da mastoide, se tem alguma coisa na transição, né, crânio otológica, se tiver palpável, ou se ele tiver fratura de base de crânio clínica, que você olha e são aqueles sinais do guaxinim, o sinal de Battle, né? Esses sinais você tem que fazer tomo. Então, via de regra, sinais de fratura de base de crânio ou Glasgow menor do que 15, tomo para todo mundo. Tá, não tem isso. Aí a gente divide em 2 grandes grupos. Menor de 2 anos e maior de 2 anos. Menor de 2 anos. Se perdeu a consciência por mais de 5 segundos, ou seja, é difícil computar esse tempo, né? Porque o familiar vai falar que durou 1 hora. Mas se perdeu a consciência por mais de 5 segundos, você não precisa fazer. Mas se perdeu... Desculpa, você precisa fazer. Se perdeu por menos de 5 segundos, não precisa fazer, porque eles são perdedores de consciência. O cérebro deles é mais frágil, eles vão perder a consciência com a pancada. Teve um hematoma, você está palpando, tem um hematoma occipital, parietal ou temporal, ou comportamento não habitual, começou a chorar muito, ficou muito irritado, mais do que o normal, ou mecanismo de trauma grave, ou seja, caiu do berço de 90 centímetros, foi arremessado do carro, assim, mecanismo de trauma grave, você precisa fazer a tomo. Tá? Se não tiver nada disso, então, se ele não perdeu a consciência por mais de 5 segundos, se ele não tem hematoma occipital, parietal, temporal, se ele não está com comportamento alterado, se não foi um mecanismo de trauma grave, você não precisa fazer a tomo. Tá? Agora, se ele tem 2 anos ou mais, já muda um pouco a história. Perdeu a consciência, tem que fazer tomo. Ah, não, mas durou 2 segundos. Tudo bem, tem 2 anos ou mais, não é para perder a consciência. Então, implica num mecanismo de trauma um pouco mais grave. Histórico de vômitos, e aí já muda, né, em relação ao adulto. Porque no adulto você tolera 2 vômitos, na criança 1 vômito. Mecanismo de trauma grave, já falamos, ou a criança referindo que está com muita dor de cabeça. Aí se ele tiver qualquer um desses, tem que fazer a tomo. E aí então se ele não tiver perda de consciência, vômitos, mecanismo de trauma grave ou cefaleia intensa, você não precisa fazer a tomografia. Beleza? Exatamente. Aqui são várias regrinhas, pessoal. Você pode falar, por que é tudo isso? Porque foi uma publicação imensa do Lancet que viu que isso tem uma alta predição, assim, para quando você diz que não precisa, você tem uma baixíssima taxa de realmente ter alguma alteração que você flagraria na tomografia. É muito importante na pediatria, porque criança cai pra caramba, e aí você precisa focar nisso. As alterações, né, entre a questão de menos de 2 anos e mais de 2 anos, são sutis. Mas lembra o seguinte, a rigor, dentro da publicação, menor de 2 anos, se você tem fratura de crânio palpável, você precisa, você vai recomendar a tomografia de crânio. No maior de 2 anos, você tem a questão de fratura de base de crânio. Mas se você tiver uma fratura de crânio palpável, você não vai pedir tomo? É óbvio que você vai, né? Assim, são jeitos o jeito que o conhecimento é construído, mas como você falou mesmo, tem fratura de crânio palpável ou da base de crânio, em qualquer um dos dois, você vai pedir, né? Tá? Tem uma fratura ali, você vai pedir. A questão que você precisa realmente se atentar, perda da consciência, né? Essa questão aí de que o bebezinho pode até perder a consciência no momento da pancada, não tem problema. A questão de cefaleia intensa, perceba que só tem no de mais de 2 anos, porque o bebezinho não te fala isso. Ele não vai falar que tá com cefaleia intensa. Então, por isso que só tem no de mais de 2 anos. Não é porque, se o bebê tivesse uma cefaleia intensa, você ia ignorar. Não é isso, é que ele não vai te falar isso. E a questão dos pais, né, te falarem ou perceberem que não está com o comportamento habitual da criança é uma coisa que deve ser valorizada, né? Tá a rigor no fluxograma do de menor de 2 anos, mas também deve ser valorizada em todo mundo, porque às vezes é isso, você tá vendo a criança naquele momento e o pai que vê todo dia, ele vai te falar assim, olha, não tá normal, isso não tá normal, pelo menos espera um pouco, observa um pouco, tá? Mas essas regras são oriundas do estudo PECARNE, são importantes de você gravar, tá? Qualquer alteração de consciência ou fratura, você, em geral, pede. Você perder a consciência por mais que 5 segundos, tem um hematoma que não seja frontal, um mecanismo grave ou um comportamento não habitual, você vai pedir no menor de 2 anos. Uma perda de consciência de qualquer tempo, qualquer vômito, mecanismo grave ou cefaleia intensa, você vai pedir no de maior de 2 anos também. Se não tiver nenhum desses critérios, aí você pode não pedir a tomografia de crânio. Tá? E isso cai sim com alguma frequência, porque é um clássico da pediatria.
Fechou? A última coisinha, bem pontual, que a gente vai falar aqui, tá mais bem detalhado na parte de maus tratos da infância, mas é um tipo de TCE específico que é a síndrome do bebê chacoalhado, né? O Shaken Baby Syndrome, que você precisa lembrar da tríade clássica de achados dessa síndrome, né? Que é a hemorragia subdural, a hemorragia retiniana e as lesões de partes moles ou fraturas de ossos longos, né? Outros achados do corpo que vão te dizer que teve Em tempos diferentes. Né? E em tempos diferentes mais ainda, né? Que você teve uma situação de maus tratos, né? Levando a síndrome do bebê chacoalhado, né? Por essa associação com balançar vigorosamente aí uma criança, tá certo? Aí a hemorragia subdural é uma das coisas que pode acontecer associado a isso aí. Fechou? Capite. Pessoal, esse episódio aqui vale muito a pena mesmo você se debruçar, dê uma olhada, por mais a gente falou aqui tudo, mas não dispensa você dar uma olhada nas imagens, tá bom? Vá lá no nosso YouTube, vá lá no nosso curso de radiologia, veja as imagens de hematoma subdural e epidural, para você saber diferenciar bem um do outro, porque isso cai, isso despenca. E não esqueça de decorar mesmo a escala de Glasgow. Isso. Você precisa estar com ela na ponta da língua para fazer a sua prova. Decor. Fechou? Fechou. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima.